Olá, terceira série, polímeros e copolímeros, ok? Os dois, o tópico 23.4, dados 694 a 703. Então, vocês vão ver que alguns lugares já estão rabiscados, porque o primeiro vídeo teve problema. Mas, tudo bem, vamos lá. Polímeros e copolímeros são diferentes? Sim. Os polímeros, eles são formados por unidades, assim como os copolímeros, chamados de monômeros, sendo que os polímeros apresentam os mesmos monômeros, cadeias enormes. E os copolímeros ocorre a variação desses monômeros diferentes, pode ser em duplas, tá? Contanto que formem cadeias dentro de uma alternância. Então, polímeros e copolímeros existem no nosso dia a dia, exemplo, carboidratos, proteínas no nosso organismo, e no nosso cotidiano, sacolas, solados, roupas, entre vários outros utensílios que a gente utiliza. Então, primeiramente, vamos começar pelo polímeros. Então, moléculas grandes formadas por unidades menores chamadas de monômeros, como eu havia falado para vocês, tá? Esses monômeros são estruturas iguais que vão formar cadeias enormes de polímeros. Existem os polímeros de adição, tá? O que é uma adição? O que é uma reação de adição? É uma reação onde ocorre o quê? A quebra de uma dupla, tá? E no produto, ela forma cadeias sem insaturações. Então, existem polímeros sintéticos e naturais, como eu havia já falado. Os naturais, nossos componentes bioquímicos, tá? Carboidratos, proteínas, e os sintéticos, tá? O que a gente utiliza. Então, vamos lá. O primeiro é o polietileno, a adição, por adição, olha só. Todos que eu vou falar até vai ser de adição, ok? O polietileno, esse polímero, que é esse aqui, é formado a partir de monômeros de etileno. Vocês percebem que tem um Nzinho por causa da quantidade. Então, isso vai variar do que está sendo produzido, tá? E a resistência desses materiais. Então, o polietileno, sacolas, brinquedos, embalagens, toalhas, cortinas, garrafas e tubos em geral. Então, esse polietileno, como vocês estão visualizando, ele é feito a partir de vários etilenos. Cadeia dupla, você percebe, ó, duplas e duplas, só que o produto desaparece. Por quê? Porque ocorre uma quebra. Quando ocorre essa quebra, forma-se o quê? Um carbocátion, um carbônio, porque os elétrons vai para somente um dos carbonos. Desculpa. Isso ocorre nos outros também, consequentemente, ó, negativo e positivo. Então, o que acontece? Vai ocorrer a formação de uma ligação. Cargas positiva e negativa se atraem, formando esse produto. Então, esse processo é chamado de polimerização, com a atuação de uma temperatura e de uma pressão. Ok? Por que é a adição? Porque some as duplas, não é isso? Formam-se cadeias saturadas, então cadeias de serem saturadas. O outro são os componentes, vocês veem que são todos iguais. Policloreto de vinila, conhecido também como PVC, ou cloreto de polivinila, tá? Presentes aonde? Em tubos de encanamentos, plásticos, embalagens, que é aqueles fiozinhos que embalam alimentos, sapatos, bolsas, cintos, couro sintético. Então, vamos lá. O que ele é vinila? Olha a presença de quem? Do cloro. Então, parece com um etileno, sim, só que no lugar daquele hidrogênio tem um cloro. É por isso que é policloreto. Esse polímero é formado por vários cloretos de vinila, tá? E a resistência, vocês lembram? O material é diferentemente aqui, né? Plástico, um sapato, um couro sintético. Então, isso vai variar da quantidade de monômeros que o formou. PVC, que é o exemplo do PVC. Polipropileno, da origem a cordas, para-choques. Então, esse polímero é formado a partir do propileno.
Ó a diferença. Antes era só hidrogênios, ó, metileno, aqui presença do cloro, e agora vocês veem que é prop. É um propeno, não é isso? Então, vários propenos juntos vão formar o polipropileno. Ok? Vamos para frente. São vários, gente, são mesmo. Vocês precisam sempre se atentar aos nomes, ao componente monômero formador e os materiais. Então, poliestireno. Já tem a presença de quem agora? De um benzeno. Materiais de laboratório, pratos, xícaras, seringas. Tá lembrando que quando aquecido, poliestireno ele se transforma em isopor. Ok? Então é o seguinte, novamente, quebra das duplas. Por que é uma adição? Porque some essas insaturações e o composto, novo componente, que é o poliestireno, apresenta somente cadeia com ligações simples. O poliacetato de vinilo, também conhecido como PVA, está presente em tintas, adesivos, chicletes e colas. Então, esse acetato, porque acetato, que é a presença de um éster, não é isso? Vários acetatos de vinila, com a ação de um catalisador, pressão e temperatura, vai haver a quebra das duplas, a formação daquela ligação que eu havia falado para vocês, positivo e negativo, e vai dar origem, tá? O poliacetato de vinila. Teflon. Teflon é muito comum nas nossas casas. Panelas, tá? Revestimento de panelas e frigideiras, gachetas, isolantes e engrenagem. Então, o que acontece? Teflon é aquelas panelas escuras ou vermelhas, isso que depende muito da cor, né? Elas são compostas por esse tipo de monômeros, olha, flúor, tetafluoetileno. Então, no processo de adição, com a ação do catalisador, da pressão e da temperatura, há a formação daquela, pode-se dizer assim, revestimento de panela, escuro, vermelho, azul, isso vai depender da cor, né, que você hoje escolhe. No entanto, o Teflon é um problema ao nosso intestino. Quando uma panela, uma frigideira daquela cai, sofre um acidente mecânico ou alguém passa uma colher, que existem até as colheres específicas para você passar, não pode ser de metal, porque senão raspa. Esse Teflon fica lá exposto, e aí quando você faz qualquer tipo de cozimento, aquele alimento é contaminado com essa substância. E o que acontece? Problemas, tá? No organismo daquela pessoa que consumiu. Por isso, quando elas estão raladas ou coisa, você não pode mais utilizar, que não presta mais. Por isso que existe todo um cuidado que você tem que ter com aquele tipo de panelas revestidas. Então, elas têm alta resistência a reagentes químicos, sim, ao calor, são isolantes até elétrico, porém na parte mecânica existe essa fragilidade. O poliacrilonitrila. Fibras, resinas, conhecida também como Orlon ou Darlon. Está presente aonde? Bichinho de pelúcia, forros, cobertores e tapetes. Vocês já veem que a estrutura é mais grosseira, não é isso? Então, olha só a presença de quem? Da nitrila, não é isso? Então, vários acrilonitrilas, realizando um processo por meio de um catalisador, pressão e temperatura, ocorre uma reação de adição e a formação do poliacrilonitrila. Lembrem, esses materiais, eles causam alergia por causa da presença da nitrila. E quando queima, né, também são tóxicos, liberação de gases tóxicos. Polimetacrilato de metila, também conhecido como plexiglass e lucite. Presente aonde? Vidros plásticos. É vidro plástico mesmo, né? O vidro feito de areia, não. É um vidro plástico.
óculos, lâmpadas, aqueles globos, tá? Painéis luminosos e domos luminosos. Domos são estruturas arredondadas que são colocadas em alguns, pode ser assim, em apartamentos não, em condomínios, nas partes superiores, justamente para quando um avião, um helicóptero estiver sobrevoando, ocorrer um reflexo, eles não colidirem com aqueles prédios. Então, ele é formado de quê? Metilacrilato de metila. Olha só a estrutura. Presença de quem? De um éster. Com a ação de pressão, temperatura e um catalisador, ele vai formar este polímero, o polimetacrilato de metila. Ok? Borracha natural. Então, a borracha natural é um exemplo de polímero de adição e é natural. Látex, originado da seringueira. Então, você percebe que tem duas duplas, só que somente uma delas sofre o processo de adição. Os mesmos monômeros, né, que é o 2-metilbuta-1,3-dieno, que é o isopropeno, vai realizar um processo, uma reação de adição, formando a borracha que a gente conhece. Mas também temos alguns outros exemplos. Os elastômeros são borrachas sintéticas, tá? Você já vê que há uma diferença, ó. Nesse, a presença do cloro, tá? Esse aqui, uma duplas. Parece com esse, só que esse aqui tem radicais, esse não tem, ó. Então, é o buta-1,3-dieno. Lítio 2-metil. Então, processo de reação por meio de uma adição vai formar, tá? Elastômeros. E temos também o outro, borracha sintética, o cloropreno. Presença do cloro, ação de catalisador, pressão e temperatura, temos, tá? Um elastômero também. Então, eu tenho dois tipos de elastômeros. Só para lembrar, então, quando ocorre a quebra, a liberação desses elétrons para somente um carbono, é por isso que ele se torna um carbânio, e esse é o carbocátio. Ocorre a atração, tá, de cargas, promovendo as ligações. E assim forma-se os novos polímeros. Cuidado com vulcanização, gente. A vulcanização é a ação de uma temperatura, a associação com enxofre e um catalisador. Então, o que o enxofre faz? Ele promove ligações cruzadas entre aquele látex, a borracha, né? Ou a borracha sintética ou a borracha natural, promovendo fazer com que as reações, que a composição seja mais resistente, tanto à parte mecânica como à temperatura. Peles artificiais, hoje em dia já tem, existe até chips dos quais são realizados, pode-se dizer assim, em laboratório teste no gado de animais. Então, tanto por peles artificiais como microchips. Tecidos condutores de suor, então existem roupas, principalmente esportivas, que são condutoras de suor. E cápsulas de medicamentos, então uma gama bem grande da presença dos polímeros. Como eu havia falado para vocês, polímeros são formados por monômeros iguais e os copolímeros por monômeros diferentes. Só que nos polímeros a gente viu que todos os processos foram de adição, quebra de duplas, tá? Com a formação de um novo produto, sendo que ele seja em grande parte saturado, porque alguns apresentam, né, a continuidade de duplas. Por quê? Porque eram duas duplas. Nos copolímeros existem os dois processos. O primeiro vai ser de condensação. Quando você lembra de condensação, você libera água. Ou seja, todos os monômeros, quando eles se juntarem, eles vão liberar água. Não é um processo de adição, é uma condensação. Então, polietileno terafitalato, que é o PET, muito conhecido, né? E presente em camisetas, garrafas, embalagens de manteiga, embalagem resistente. É formado por quem? Pelo ácido benzeno 1,4 carboxílico. Olha só ele aqui. E o etanol 1,2-diol. Vocês viram que são duas estruturas diferentes. Como eu havia falado para vocês, não são iguais, são diferentes. E aí o que acontece?
Para eles se ajustar, formando esse polímero, eles se ligam aqui, ó. Tanto pode ser hidroxila de um com o hidrogênio do outro, ou hidroxila do outro com o hidrogênio do outro. Contanto que, quando forma esse éster, a liberação de quem? Da água. Então, para essa estrutura se juntar com essa, ele perdeu hidroxila. E esse aqui saiu o hidrogênio. Formou esta ligação. Então, tá aqui a ligação. Ok? Então, esse é o copolímero formado. Por que copolímero? Porque são diferentes. Então, são vários e vários e vários. O nylon, olha o nylon. Um 6 de aminohexano com o ácido hexanoico, hexano ou ácido hexanodioico, tá? Também ação de catalisadores, pressão e temperatura. O que vai acontecer? Ó, se você perceber, aqui eu tenho um ácido, aqui tem uma amina. Para ocorrer a perda de água, a condensação, o que vai acontecer? Hidroxila com o hidrogênio daqui. Sumiu o ácido, agora apareceu quem? Uma amida, tá? Apareceu uma amida. E liberou quem? Água. Por que botei N e N aqui? Porque são vários, é uma cadeia enorme, então libera grande quantidade de água, tá? Formada por várias duplazinhas. Nylon. Kevlar, presente em capacetes, coletes, roupa de bombeiros, esquis, roupa de mergulho. Vocês estão vendo que é mais resistente, né? Tá aumentando a resistência. Formado por quem? Pelo ácido 1,4-benzeno dioico, 1,4 de amino-benzeno. São duas estruturas totalmente diferentes, não é isso? Onde vai ocorrer o quê? A ligação. Para promover essa ligação, tem a perda da hidroxila do ácido e a perda do hidrogênio da amina, não é isso? Então, o que acontece? Formou-se a ligação, tá bem aqui ela, ó. Houve a liberação de água. Baquelite. Quem não já pegou num cabo de panela de pressão? Pois é, isso ali é baquelite. Varas de pescar, sendo que a gente está falando da engrenagem das varas de pescar, que são aquelas engrenagenzinhas, às vezes, bem pequenininhas, que tem na hora que você vai fazer puxar a linha. O abaquelite é um pouquinho mais diferente. Você percebe que é um trio. Há 2-fenol para um formaldeído. Para que ocorra a desidratação, você percebe que é o hidrogênio daqui com o hidrogênio daqui e o oxigênio aqui, para formar essa molécula de água. É lógico, com a atuação de um catalisador, pressão e temperaturas adequadas. Então, para formar essa baquelite, que é esse copolímero, eu preciso de 2 fenóis e um formaldeído. Poliésteres, varas de pescar. Agora sim, vara de pescar, engrenagens gerais e roupas teste, que são aqueles tergal, o pessoal gostava de usar muito. Parece uma roupa de plástico, mas é isso mesmo. E hoje em dia estão usando para fazer mochilas. Então, parece sacos de lixo, as mochilas, se vocês verem. Então, poliésteres são formados por ácido tereftálico com etileno glicol. O que acontece? Ó, a hidroxila de um com o hidrogênio do outro. Tanto faz, né? Vai promover o que? Um poliéster, que é o polímero. E a liberação de água. Pronto. A gente viu todos aqueles processos eram de condensação, com liberação de água. Agora a gente vai ver de copolímeros de adição. De cara a gente tem as borrachas sintéticas. Vocês estão vendo que existem vários tipos de borracha sintética. A gente precisa ter cuidado com isso aqui. Acrilonitrila com buta-1,3-dieno. Percebam bem que a presença do cianeto, né? Da nitrila, isso. Então, ocorre aquela velha quebra, formação de carbocátio carbânio, formação daquela ligação, olha só a ligação, e aí eu tenho o copolímero. Esse copolímero, formado a partir de acrilonitrila, presença de nitrila,
é a Buna N. Ela está presente em mangueiras, gachetas e revestimentos metálicos. Agora, cuidado. Estireno. Ó, aqui foi acrilonitrila com buta 1,3-dieno. Aqui é estireno com buta 1,3-dieno. É o mesmo, buta 1,3-dieno, sim, ó. Só que é estireno, aqui é acrilonitrila. Aqui é CN-nitrila e aqui é o benzeno. Então, a mesma história, quebras a ligação e forma-se uma única. Por meio de pressão e temperatura e um catalisador, eu tenho a Buna S. Então, Buna N formada de nitrila. Buna S formada de estireno, que é o GRS, utilizado em isolantes elétricos, bandas de pneus e solados de calçados. Então, cuidado com Buna S e Buna N. Acrilonitrila, olha de novo, acrilonitrila, buta 1,3-dieno, de novo, e o estireno. Vocês estão vendo que eu juntei agora os três. Os três juntos, por meio de uma reação de adição, vai formar o ABS. Quem já ouviu falar em ABS? Então, brinquedos, pneus, mangueiras e engrenagens. Ok? Poliuretanos. Presente em colchões, travesseiros, espuma, isolantes acústicos. Olha só. O 2,4-tolueno dicianato etilenoglicol. Então, a junção, por meio de uma adição, não é uma condensação, porque não tem como ocorrer condensação aqui, vai formar quem? O poliuretanos. Resinas epóxi. Tintas. Por que epóxi? Por causa desse senhor aqui, ó. Resinas epóxi. O que é resina? São tintas e adesivos. Se vocês perceberem, ó, bisferol, presença de 2 benzenos, e epicloridrina, tá? Quebra-se esta ligação, ou melhor, esta, para promover a liberação do hidrogênio daqui e ocorrer essa ligação aqui. Então, esse hidrogênio vai para cá. Então, o que eu formei aqui, ó? A resina epóxi. Se vocês perceberem, houve a liberação de alguém aqui nessa história, tá? É o HCl. Então, olha só. Girando essa estrutura, esse Cl vai vazar. Vai haver essa quebra aqui. E um hidrogênio daqui vai sair, para promover a ligação. Então, o hidrogênio que sai vai se ligar com o Cl daqui. Devido ao quê? Devido à pressão, temperatura e a ação desse catalisador. O cloro, ele é um ótimo grupo de saída. Então, ele sai, forma HCl. Então, pessoas que trabalham com tinta e adesivos, geralmente têm os olhos assim meio escuros, né? As olheiras que as pessoas chamam, justamente por causa do ácido que é liberado durante os procedimentos que está se realizando. O policarbonato, chamado de Lexan, muito presente em visores de capacete e janelas de avião. Ele possui a ação, tá, no processo de adição, sal de sódio, bisfenol A, fosgênio e outro, novamente, ó, de sal de sódio. São 2 sais de sódio, para formar esse policarbonato. Nele, ocorre a liberação de 2 NaCl. Por quê? Se você perceber as ligações, ó, nas extremidades, vão sair quem? O NaCl. E o que acontece? Com o tempo, quando você observar um visor de um capacete, ele vai ficando ralado, então ele vai ficando sensível, né, devido à solação, os raios solares. Então, ele vai perdendo esses sais também, vai quebrando essas ligações. Então, na própria formação, tá? E ele se torna um material frágil com o tempo. No entanto, inicialmente eles são bem resistentes. Então, por isso que existe uma grande diversidade de visores de capacete. Tem uns que são só de plástico, né? Comum, lá do PET. Mas aqueles mais resistentes são de policarbonato de Lexan. E a seda, gente? A seda é formada por alanina, serina e glicina.
a seda vem do bicho de seda. Essas três estruturas, olha só como são lindas, e as duas primeiras apresentam carbono quiral, 4 ligações diferentes. Lembrando que é uma grande malvadeza, porque o bicho de seda, ele sofre um processo de cozimento, tá? Vivo, para a liberação da cápsulazinha que vai dar origem àquela roupinha maravilhosa de seda. Pois é. Observação. Esses símbolos aqui representam sim algo, representam a história dos polímeros e dos copolímeros. Então, quando vocês verem isso, significa PET. O 3 e o PVC são vários existentes de classificação. Ok? Então, até a próxima.